Olá, tudo bem? Aqui é Eliane Girão, sejam muito bem-vindos de volta. Periodicamente estou criando vídeos com assuntos importantes sobre a gestão estratégica jurídica. Estamos trazendo matérias sobre a administração de um escritório ou de um departamento jurídico, que são verdadeiros pilares para a sustentação da organização. Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto ainda mais específico e que apoia os gestores na organização e também nas tomadas de decisões: o compliance. Você sabe o que é compliance? Já pesquisou sobre esse assunto? Explicando. Compliance vem do inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra. Estar em compliance é estar em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos. As empresas que possuem grande responsabilidade jurídica são as que mais precisam implantar um departamento de compliance no seu jurídico, como, por exemplo, empresas de capital aberto que possuem ações na bolsa. Mas isso não quer dizer que apenas as empresas devem conhecer o que é compliance ou ainda implantar uma área de compliance. Os escritórios de advocacia que atuam como parceiro dessas empresas precisam conhecer o assunto, pois muitas vezes poderão ser cobrados sobre conformidade com relação a determinadas legislações, como, por exemplo, a LGPD. Temos recebido vários contatos de vários escritórios de advocacia informando que os clientes, os departamentos jurídicos, estão enviando aditamento aos contratos com base na nova lei, onde novas obrigações e responsabilidades estão sendo alinhadas. Ainda, é necessário que o escritório busque um diferencial para melhorar sua competitividade no mercado. Sendo assim, demonstrar que está em conformidade com o compliance do seu cliente é um diferencial considerável nos dias de hoje. Por isso, este tema é importante não apenas aos departamentos jurídicos e de compliance, mas também aos escritórios de advocacia que queiram se destacar, se diferenciar no mercado. O profissional de compliance é chamado de compliance officer. É uma grande oportunidade para você que tem o conhecimento sobre leis e quer especializar-se nesse tema. Visualizamos aqui uma nova opção para a construção da sua carreira. Vamos entender um pouco mais sobre este assunto? Como não sou uma especialista em compliance, eu vou citar aqui várias passagens de um artigo de uma das maiores autoridades em compliance no nosso país, aqui no Brasil, a Rogéria Jeremec. A Rogéria possui 33 anos de experiência na área jurídica, sendo os últimos 11 anos voltados exclusivamente à área de compliance, sendo que desde agosto de 2015 ela atua como diretora de compliance da Latam Airlines. Além disso, a Rogéria é a atual presidente da Comissão de Compliance da OAB de São Paulo e a atual presidente da Comissão de Compliance do IASP, que é o Instituto de Advogados de São Paulo. O artigo que vou reproduzir agora é da Rogéria Jeremec e sua divulgação na íntegra foi autorizada por ela. As informações a seguir foram extraídas do artigo Compliance Viável que traz valor e sustentabilidade para a instituição. Pois bem, de acordo com a Rogéria Jeremec, que é a autoridade, muito se fala de compliance nos dias atuais, mas o grande temor de quem realmente se preocupa com o tema é a existência de pessoas despreparadas que estão se aproveitando do modismo do momento para criar programas de compliance, sem aplicabilidade prática e sem processos e procedimentos, aqueles que agregam valor e sustentabilidade à empresa. Aliás, compliance e sustentabilidade estão intimamente relacionados. Defender a existência de um programa de compliance efetivo é o mesmo que garantir a sustentabilidade da empresa, garantindo a sua perpetuação no mercado e no espaço, de maneira íntegra. E isso é fácil de demonstrar, pois uma empresa ou instituição que tem uma alta administração preocupada em evitar a corrupção e tornar essa diretriz clara para todos os empregados e colaboradores, com respeito às leis e às normas internas,
que treine e comunique suas aspirações e valores a todos, interna e internamente, que monitore e realize testes de controle, gerencie os achados de compliance e faça o reporte dos resultados a quem de direito, fechando assim o ciclo do programa de compliance, seguramente tem muito mais chances de continuar suas atividades de maneira contínua. Uma empresa ou instituição que preserve seus valores e os dissemine a todos os empregados e colaboradores, passa a estes e também à sociedade uma mensagem de seriedade e também de comprometimento que tem um efeito bastante positivo perante todos os stakeholders, ou seja, as pessoas que estão envolvidas. Atualmente, os consumidores têm buscado produtos de empresas éticas e que deixam clara a sua opção pela sua integridade e seu repúdio em relação a toda e qualquer irregularidade. Isso forma um círculo virtuoso, pois as empresas disseminam esses conceitos de correção perante seus empregados, os quais tendem a aplicá-los também em suas vidas pessoais, transformando o mundo em um lugar melhor para viver. Agora, vamos abordar pelas palavras da Rogéria Jeremec a importância de uma estrutura de compliance que seja efetiva tanto no setor público quanto no setor privado. Compliance cabe em qualquer lugar, em empresas, instituições não lucrativas, escolas, clubes, partidos políticos, em todas as esferas do governo e etc. O importante é que exista em cada uma das unidades mencionadas uma estrutura efetiva de compliance. Por estrutura efetiva de compliance, tem-se um programa de compliance que contemple a voz, ou seja, a conduta da alta direção, ambiente regulatório, políticas e procedimentos, treinamentos e conscientização, monitoramento e testes de controle, gerenciamento de problemas de compliance e também o reporte. Isso significa o apoio efetivo da alta administração para a execução do programa de compliance e se traduz na existência de recursos, pessoas, ferramentas e o que mais seja necessário para a sua implementação eficaz. Também implica que cada funcionário ou colaborador saiba exatamente qual o seu papel dentro da organização, no que tange ao compliance. Uma vez conhecidas as atitudes esperadas de todo empregado ou colaborador, é hora de conhecer o ambiente regulatório em que a instituição se insere, ou seja, quais são as leis aplicáveis às atividades executadas em cada setor. Conhecidas as atividades, deve-se focar nas leis internas da organização, ou seja, nas regras estabelecidas naquele ambiente em que definem as normas de conduta esperada e desejada, bem como as consequências em face de seu descumprimento. Feito isso, é o momento de treinar e comunicar as regras para todos, usando de criatividade, simplicidade, clareza e consistência. Bem, tendo claras as obrigações de cada um na organização, as leis aplicáveis, as regras internas disseminadas para dirigir a conduta de empregados e colaboradores ou servidores públicos, os quais são comunicadas e objeto de treinamento constante. É tempo para monitoramento e testes de controle, a fim de verificar se tudo que foi estabelecido na teoria tem aplicabilidade no dia a dia. Depois disso, é chegada a ocasião de trabalhar as ocorrências detectadas, porque certamente haverá. Há que se definir de que forma serão administrados os casos identificados, se em comitês ou com decisões individuais, dependendo do assunto, com suporte em uma matriz de consequências pré-definida. Por fim, há o report, que consiste na comunicação do que foi encontrado de problema e as soluções aplicadas, sempre com respeito à filosofia do need to know, ou seja, somente aqueles que devam efetivamente ter conhecimento do ocorrido e adotar ações para evitar a sua repetição. Receberão informações inerentes. Com isso, tem-se um completo ciclo de programa de compliance, garantindo efetividade aos controles estabelecidos. Ainda, o Department of Justice, importante órgão governamental americano,
com atuação parecida com a do Ministério Público no Brasil, não tem tido muita paciência com empresas que estabelecem programas de compliance de papel, exclusivamente. Aquele programa sem efetividade. Várias foram as iniciativas no sentido de ordenar a forma com que as empresas devem apresentar os seus problemas espontaneamente ao departamento. Primeiramente, o IATS Memo, seguido do Pilot Program, todos seguindo na linha de que deve-se fornecer o maior número possível de evidências do que ocorreu, bem como individualizar as condutas, permitindo a efetiva responsabilização daquele ou daqueles que deu ou deram causa ao ocorrido. Logo, a efetividade de um programa de compliance também é importante para garantir que, uma vez detectada alguma irregularidade, seja possível a remediação da melhor maneira possível para a organização, garantindo a sua sustentabilidade. Outro ponto importante a ser considerado é a atual ausência de indicadores objetivos de eficiência e a elevação dos custos para a implantação de um departamento de compliance. De acordo com a Rogéria, é difícil estabelecer-se um conjunto de indicadores que realmente meçam a eficiência do programa de compliance. Usualmente, os indicadores são mais quantitativos do que qualitativos. Ademais disso, o fato de ter mais relatos no canal de denúncia, por hipótese, não significa necessariamente que há mais eficiência no programa. Ao contrário, pode significar o contrário disso, que as pessoas estão incomodadas com o tanto de coisas erradas que vem na instituição. A sua diminuição, por outro lado, também não significa nada. Pode, inclusive, representar a desconfiança dos empregados e colaboradores ou funcionários públicos, no caso de órgãos públicos, na ferramenta, duvidando da confidencialidade ou da garantia do anonimato. Nos países em que isso seja permitido, há alguns países como a Alemanha, por exemplo, em que a identificação do denunciante é requisito. Assim, ainda há um farto campo para a evolução nesse quesito. Os custos de um programa de compliance também podem ser um empecilho à sua implementação. Entretanto, é importante reconhecer que é possível fazer mais com menos. Um bom exemplo é o programa de embaixadores de compliance. Com ele, é possível, a custo zero, encontrar várias pessoas bem intencionadas, empregados ou funcionários públicos, que podem de imediato colaborar na disseminação dos conceitos estabelecidos, sendo pontos focais de compliance em suas respectivas áreas de atuação, auxiliando em treinamentos e investigações e no entendimento das novas políticas e procedimentos. Se você se interessa pelo assunto, eu sugiro que você estude mais, para que tenha mais e mais conhecimento sobre o tema. Eu volto a te lembrar que no Legal Experience Online, você vai aprender muito mais sobre esse assunto com os 4 professores que ensinam compliance de maneira simples e didática. Inclusive, a Rogéria Jeremec é uma das professoras do módulo de compliance no Legal Experience Online. Por hora, eu agradeço imensamente a Rogéria por ter me autorizado a compartilhar esse maravilhoso conteúdo com vocês, um conteúdo que foi criado por ela, e também por me apoiar em disseminar com você sobre este pilar que é tão importante para as organizações. Fique atento aos demais vídeos que estamos postando. Lembrando que todos os conteúdos que estou gravando para tratar sobre os pilares da gestão estratégica jurídica estarão disponíveis nos meus canais, inclusive no YouTube. Agradeço ainda a sua atenção. Um beijo grande e um abraço da Eliane Girão.